Os irmãos e as irmãs que encontraram Apocalipse 21:4, digam: eu achei. Igreja é a santa que vai morar nos céus. Assim está escrito na palavra de Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E ali não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem mais dor. Porque as coisas antigas são passadas. E eu repito, Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais 4 coisas: primeira, morte; segunda, tristeza; não haverá choro e não haverá mais dor, porque as primeiras coisas ou coisas antigas são passadas. Quem entendeu, diga amém. Tome seu assento glorificando a Deus. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Quero parabenizar toda a igreja há 11 anos, não são 11 dias. E como eu sempre digo quando tenho a honra de estar ministrando nesse altar, foram muitas lutas até aqui, mas eu também tenho certeza que foram muitas vitórias para a glória de Deus. Eu peço toda a sua atenção agora em nome de Jesus. Olha bem dentro dos meus olhões. Sim, desse jeito. Eu tenho certeza que, como eu acabei de muito bem dizer a vocês, muitas guerras, muitas lutas. Uma igreja que não possui guerras e lutas é uma igreja que não possui história. Cada vitória através de uma luta ou de uma guerra é um testemunho, uma história para ser contada por todos nós. Porém, o que nos sustenta é uma esperança. E todas as vezes que nós firmamos os nossos passos no caminho do Senhor, a esperança que nos sustenta não provém de algo terreno, não provém de algo físico na terra. A nossa esperança não provém de ouro, de prata, de chave, casa, dinheiro, de emprego, de saúde. Meu Deus, se nós dependêssemos das coisas da terra para manter a esperança nas promessas de Cristo, nós já havíamos parado há muito tempo. A esperança que firma a igreja e guia a igreja está contida em 3 promessas que estão feitas e escancaradas dentro da palavra de Deus. Existem promessas que são feitas para Israel. Existem promessas que foram feitas exclusivamente para a igreja. E dentre algumas promessas, por exemplo, a descida do Espírito Santo, obrigado, Vaso, é uma promessa que já foi cumprida. Porém, existe uma outra promessa que ainda não foi cumprida, que é o arrebatamento, o toque da última trombeta, os céus. E isso de fato é uma coisa que acende uma chama de esperança nos nossos corações. Todas as vezes que nós, enquanto na terra, somos combatidos pela vida a qual nós levamos nesta terra difícil, dolorosa, nós lembramos dos céus e a esperança volta a acender nos nossos corações. É por isso que eu prego a vocês como alguém que não tenta provar que o céu é real. O céu é real e ele não depende da nossa fé para ser real. Outro dia alguém me dizia: prova que o céu é real. Eu disse para ele, eu poderia lhe dar todas as expectativas dentro da Bíblia, e ainda que lhe provasse através da ciência, da matéria, da teologia, que o céu é real, e você mesmo assim não acreditasse, nós não precisaríamos da sua fé para que o céu fosse real. O céu é real e não precisa que nós acreditemos nisto. Agora que você entende que o céu é real e não precisa da sua fé para ser real, entende-se também que existe algo que anda paralelamente a isto, e isto sim precisa da sua fé. Embora o céu não precise da sua fé para ser real, você precisa de fé para entrar nos céus. Eu digo isto não da boca para fora, mas de coração, porque quando nós entrarmos nos céus, tudo que nos assola nesta vida terá ficado para trás. O verso 4 do capítulo 21 deixa bem claro: porque as primeiras coisas já são passadas. Primeiras coisas essas fazendo menção à vida que nós levamos na terra. Enquanto a vida sofrida que nós levamos na terra, alguns são combatidos pela fome, outra pela ausência de recursos, outros são combatidos pela ausência de saúde, outros são perseguidos, humilhados, outros são até mesmo pisoteados. Eu tenho certeza que um dia você vai cantar o verso 4 nos céus: estas coisas ficaram para trás, tudo se fez novo e agora eu vejo o meu Salvador e o meu Redentor dentro da glória. Deus vai fazer questão, através de Cristo Jesus, especificar 4 coisas que estão dentro do verso 4. Vai ficar para trás toda dor, vai ficar para trás toda tristeza, vai ficar para trás todo choro e vai ficar para trás toda morte. Eu quero que os irmãos tragam a ciência da sua mentalidade, enquanto nós caminhamos nesta palavra, que são 4 coisas produzidas no corpo humano. A dor não é sentida apenas na alma, embora nós saibamos que existe dor na alma, também existe dor no corpo humano. O choro não é algo apenas da alma, o choro também é do corpo humano.
A tristeza não é só na alma, porque enquanto a tristeza opera na alma, ela reflete no corpo humano. É por isso que você vê pessoas que vão até mesmo no médico, e quando elas estão doentes, chega no médico, o médico olha para ela e diz: eu não sei porque tu está doente, eu não sei porque tu está passando mal, não tem tumor, não tem nada de errado no seu corpo, mas tu não para de passar mal, porque tudo aquilo que acontece na alma. E quando eu pregava aqui outro dia, me lembro muito bem que dizia que não é o corpo que está mandando na alma, mas é a alma que está com autoridade sobre o corpo. Você vê eu mexendo o corpo porque minha alma mexe o corpo aqui do lado de dentro. Então tudo que acontece na minha alma reflete no meu corpo. Porém a quarta coisa é a mais pesada, mais forte, e eu queria bater nesta tecla enquanto caminhamos dentro da palavra: é a morte. Eu sei que a morte opera no nosso corpo, mas a Bíblia deixa bem claro, e é Jesus quem fala, e se ele fala, não sou eu quem vou arrancar, que a morte não opera somente no corpo, a morte também opera na nossa alma. Pastor Jonathan Carlos, quer dizer que a alma também morre? Eu pensei que a alma era indestrutível, mas nós podemos encontrar dentro da Bíblia especificamente qual é a segunda morte. É a separação de Deus, alguém que será lançado eternamente no lago de fogo de enxofre. Esta é a segunda morte, diz a Bíblia. Então, embora a alma não possa ser destruída, existe uma morte para a alma. Pastor, por que tu diz que a alma morrerá? Porque enquanto Deus é a própria vida, se eu não posso mais sentir nada de Deus por toda a eternidade, e eu estou completamente desconectado daquilo que é vida, logo só opera em mim a morte, mesmo que haja consciência nesta alma. Então percebam que enquanto estas almas, estas vidas e o próprio inferno será lançado futuramente, só vai comendo Bíblia, no lago de fogo de enxofre. E esta é a segunda morte. Qual é a primeira morte, pastor Jonathan Carlos? Vocês veem aqui de cima pregando a vocês, nesta introdução breve, que existe um corpo que fala a vocês. Eu sei que vocês vão lembrar que eu falei uma outra vez que eu estive aqui, que não é apenas o corpo, como disse agora, a alma e o espírito também fala. Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Formou Deus o homem do pó da terra, carne, soprou fôlego, espírito nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Então tem três coisas operando nesse exato momento nesse indivíduo, para que a palavra de Deus seja pregada a você. O meu corpo físico diante de vós, a minha alma, que é a minha consciência, a minha mentalidade, usando esse corpo para pregar a palavra de Deus a vós, e o espírito que mantém tudo isto funcionando. Mas o espírito que mantém funcionando não é o espírito de Deus. O espírito que mantém isso aqui funcionando é fôlego da vida que foi soprado em Gênesis. Pastor, e onde fica o espírito de Deus nisto tudo? Eu vou especificar a vós o que está escrito em Ezequiel capítulo 37. Por exemplo, você entende que dentro da Bíblia, se há três coisas que operam em mim, há três coisas que operam em ti. Esse corpo, quando acontecer uma morte em mim, a morte nada mais é do que separação. E assim como uma alma será separada eternamente de Deus, quando a morte chega nesse corpo, nada mais é do que separar o corpo da alma e do espírito. O corpo vai para a terra, a alma vai para o paraíso e o espírito volta para Deus. Eu já vi gente dentro da teologia, e eu respeito muito quem leva por esse caminho, mas a Bíblia é bem clara em dizer, algumas pessoas dizem que nós dormiremos sono profundo quando nós morrermos. Não é isso que está escrito na Bíblia. Quando a Bíblia especifica sono profundo, não está falando da alma, está falando do corpo. O corpo vai dormir um sono profundo na terra, e vai ser tão profundo que a terra vai comer de bicho esse corpo. Pastor, mas espera aí, se a terra vai destruir esse corpo, como é que nós apareceremos diante de Deus? O corpo vai ser destruído na terra, a alma vai estar com Abraão, Leia, Rico e Lázaro, e tu entenderá que existe uma alma consciente agora no paraíso. Enquanto estão no paraíso, sabem aonde estão, sabem por que estão, e da mesma maneira que estão lá, também existem almas que estão no inferno, ou no Hades, ou entenda como quiser. Enquanto estão no fogo ardendo, conscientes aonde estão, também encontramos espírito, que é fôlego da vida. E repito, não é o Espírito Santo, é o mesmo espírito de Ezequiel 37. Se você ler Ezequiel 37 em casa, você vai ver que Deus manda o profeta profetizar sobre o vale, dizendo: profeta, dá ordem ao espírito para que entre, ou o que está morto vai viver, se colocar de pé. Eu pergunto, sei que vocês são inteligentes,
Que ordem é esta profética que o profeta dá? Sobre um Espírito, se o Espírito é o Espírito Santo. Será que agora o Espírito Santo é menor do que a profecia do profeta? Será que agora o Espírito Santo é menor do que eu? Então o que opera não é o Espírito Santo. Pode ler em casa quando tu chegar lá, que o Espírito ali está com letra minúscula, só vai comendo Bíblia. Então não é o Espírito de Deus. Se fosse Espírito Santo de Deus, estava com E maiúsculo. Como é o Espírito de fôlego, está com E minúsculo. Enquanto Ezequiel profetiza o fôlego da vida, aí sim vem um vento dos quatro cantos. Esse vento é ruach, e esse ruach que entra é o próprio Espírito de Deus, para entregar o fôlego ao que está morto dentro do vale. Então o fôlego é entregue, a alma é entregue, o corpo é entregue. Porém, enquanto o corpo dorme um sono profundo, é carcomido de bicho, é um saco de carne que vai ser comida na morte. Porém, quando a trombeta tocar, esse corpo vai ter que levantar da terra onde estiver. Deus vai mesclar a alma de novo junto com o corpo e com o fôlego, e este corpo novamente vai subir glorificado diante de Cristo. Pastor, como é que o corpo vai voltar da terra? Ezequiel 37, quando a ordem foi dada, podia estar osso sequíssimo no pó, teve que se ligar de novo, teve que levantar de novo, teve que fazer carne de novo, teve que ficar de pé de novo. Quando a ordem for dada no céu, quem está no mar será entregue, quem está na terra será entregue, quem está sepultado será entregue. Meu Deus, quem nem existe mais porque o pó do osso já virou átomo de novo, vai ter que voltar da terra e se colocar de pé. Deus vai unir a alma nesse corpo, nesse fôlego, e vai se encontrar de pé diante do Deus Todo-Poderoso, para receber um galardão na glória diante do tribunal de Cristo. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Só vai comendo Bíblia, segue comigo por dentro deste pensamento. Percebam os irmãos e as irmãs, meu amigo, Deus abençoe. Percebam os irmãos e as irmãs, que nós estamos falando de separação aqui. A morte separa o meu corpo da minha alma, a morte separa uma alma de Deus. É por isso que lá em Gênesis está escrito: Adão, se você comer, certamente morrerás. Eu sei que os irmãos são teólogos, são de Bíblia, são inteligentes. Eu sei que vocês perceberam que Deus nunca proibiu Adão de tocar na árvore, sim ou não? Deus nunca proibiu Adão. Deus só olhou para ele e disse: rapaz, se quiser tocar, toca, mas no dia que você tocar, certamente morrerás. Permita-me usar um termo no hebraico aqui. Não quero me aprofundar teologicamente, mas eu preciso passar por isso para chegar aonde Jesus mandou. É que no hebraico, certamente morrerás, tem um termo muito mais profundo. É morrerás morrendo. É duas mortes. A primeira morte é o agravamento da morte no corpo. A segunda morte é a separação de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e entre Deus. O que Deus está falando para Adão é: rapaz, se tu fizer isso, tu não morres só na tua carne, a tua alma também vai ser separada de mim. Porém, como eu te amo, como eu te desejo e como eu ainda te quero, mesmo você pecando, Adão, naquele fatídico dia aonde Adão peca junto de Eva, o Senhor nosso Deus entra na porta do jardim e disse: eu te disse, se fosse no português claro, que você ia morrer morrendo. Agora tu está morrendo, porque não é só tua carne que vai ser destruída, a tua alma está indo para o inferno e vai para o lago de fogo. Só que como eu te amo, como eu te desejo, como eu te quero, eu vou vencer aquilo que não pode ser vencido. Eu vou reestruturar aquilo que não pode ser reestruturado. Jesus, alguém vai pegar, quer ver? Eu vou passar por cima daquilo que não pode ser passado por cima. O que é que tu vai fazer, Senhor? Eu tenho um poder aqui esta noite. Se eu pegar uma espada, uma pistola, uma faca, um fuzil, eu posso apontar para vocês aqui agora, eu posso dar um tiro em vocês, um esfaqueio em vocês. Eu tenho o poder, Jonathan Carlos, pastor Jonathan, tenho o poder de separar a tua alma do teu corpo. Se eu der um tiro, eu separo a tua alma do teu corpo, eu te mato na terra. Só que Jesus foi claro: não temam os que possam te destruir na terra, temam aquele que pode te destruir na terra e também pode te destruir na eternidade. Pastor, por que é que tu está dizendo isso? Porque eu tenho o poder de te matar na terra, mas eu não tenho o poder de te matar na eternidade. Só que tem uma palavrinha muito linda dentro da Bíblia, que
que diz assim: esta palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela não vai na divisão do corpo com a alma, ela vai na divisão da alma com o espírito. Eu não posso ir lá, a bala que eu atiro não vai, a faca que eu esfaquei não vai, mas a palavra é tão poderosa que ela vai aonde a minha mão não vai, ela entra onde eu não entro, ela alcança onde eu não alcanço, ela trabalha onde eu não trabalho. Pastor, que palavra é essa que vai na separação entre alma e entre espírito? É a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja luz. Mas a palavra é tão poderosa que não fica só na boca de Deus, ela se faz carne, a ponto de João falar no capítulo 1: eis que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e andou entre nós. Qual é o nome do verbo, pastor? Jesus, grandão da Galileia, é quem tem o poder de ir na divisão da alma e do espírito do homem. Eu sinto ele aqui. Quem entendeu isto que eu falei, diga glória a Deus. Só vai comer da Bíblia que eu estou vos entregando agora. Se Jesus tem este poder de ir aonde eu não posso ir, ele também tem poder de resgatar aonde eu não posso resgatar. É por isso que naquele dia Deus disse para Adão: fique tranquilo, eu sei que tu pecou, tu errou, pisou na bola, mas da semente da mulher vai nascer um que esmagará, tu conhece, a cabeça. Por que é que Deus disse isto? Eu pregava outro dia e dizia que a mulher que dá a semente não é Eva, a mulher que dá a semente não é Maria, a mulher que dá a semente é Israel, uma mulher grávida que foge de um dragão no deserto, e o dragão não consegue alcançar, porque o que nasce dela é Emanuel, é rei de tudo, é verdadeiro, é poderoso. Ninguém consegue destruir o que vem dela. Israel é tratado, vou falar rasgado quando estou começando a entrar. Israel é tratado como uma mulher em Apocalipse. Israel também é tratado como uma mulher no Antigo Testamento, ao ponto do profeta dizer que Deus desposou esta mulher, ou seja, Deus casou com esta mulher, Deus teve intimidade com esta mulher. Que mulher? Israel. Ao ponto de Israel trair Deus com seus amantes. Quem eram os amantes? Outros deuses. Enquanto Israel adorava outros deuses, Deus olhava para Israel e dizia: estou casado contigo, mas tu deixa os outros deuses apalpar as tuas vergonhas, mas eu te amo tanto que eu vou te perdoar e vou te trazer de novo para mim intimidade. Aonde que acontece intimidade? Entre Israel, só vai comendo Bíblia, e entre Deus. Eu lembro da oração de Salomão, quando o templo está preparado. A oração é tão poderosa, profeta, que a Salomão olha para o céu e diz assim: Senhor, a oração que fizerem neste lugar, atenta teus ouvidos, trabalha, faz com que seja atendida. É tão poderosa que Deus toma tudo de glória. Naquele momento Deus se introduz a Israel. Israel recebe a fecundação não apenas de uma promessa, mas do próprio Filho de Deus, ao ponto de quando Jesus pisa na terra, alguém pergunta para ele: por que estão falando que só lá em Jerusalém tem que adorar? Sabe o que Jesus fala? É porque está escrito que dos judeus vem a salvação, porque os judeus são a mãe do Salvador, judeus são a mãe, Deus é o Pai. Eis aqui o Mestre Salvador. Porém vai chegar o momento, vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o segundo, o minuto e o dia em que nem aqui, nem em Jerusalém adorarão. Adorarão aonde? É porque já é chegado o tempo em que o Pai não procura, e Jesus vai doer, mas vai curar, cheguei, adoradores que dependam de localização geográfica. Estou em Jerusalém, funciona. Estou em Samaria, funciona. Estou nos confins da terra, funcionam. É chegado o dia em que o Pai procura os verdadeiros, que não depende de Jerusalém nem Samaria. Ele funciona em Jerusalém, funciona em Samaria, funciona nos confins da terra. Tem gente que precisa de um local, tem gente que é o próprio local da habitação de Deus. Aonde vai é um verdadeiro adorador. Se é que Jesus fez isso, por que é que fez isso, pastor Jonathan Carlos? Fez isso porque eu olho para vocês agora e não vos enxergo apenas como um ajuntamento de multidões. Então, está aqui é um corpo,
um corpo de uma noiva que tem um noivo, e um noivo que vai casar com esta noiva no devido tempo. Se isto aqui é um corpo, e Jesus, para que tu manda falar essas coisas? Entende-se que precisamos compreender como é que um corpo funciona. Acabei de lhe falar que um corpo é unido na alma, e a alma em um espírito. Quando fala de mim, o corpo é esse, a alma pensa aqui, e o espírito coloca de pé. Mas quando fala desse corpo aqui, isto é o corpo. Entender ali, tem algo pensante por trás disto, que é a palavra de Deus. Mas o espírito que opera aqui não é o fôlego da vida. O espírito que opera aqui é o espírito que desceu em Atos, capítulo de número 2. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Entendeu, né, profeta? Só porque teve jovem levantando a mão ali do lado para poder dar glória, eu vou falar o que está escrito na Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava o corpo reunido com a alma no mesmo lugar, mas ainda não tinha o espírito. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Eu imagino o vento. E invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Agora eu quero ver quem é corpo, quem é alma, quem é espírito, que vai casar com o mestre. E todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Já que tu deu um pulo da cadeira e levantou a mão para dar glória, é a primeira vez que eu estou lhe pedindo isto esta noite. Eu não te pedi isto até agora. Me dá uma chance. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Dá uma balançada santa na mão desse crente. Isto, e diga: está sentindo o Espírito de Deus que habita neste corpo? Se não está sentindo, eu transbordo ele para você agora. Só sai vazio daqui quem quer. Mas quem quer poder e autoridade do Espírito para ser produtivo no ano de 2025, foi muita guerra e luta para ficar calado. Deixa quem quiser marchar, pular e dar glória, deixa adorar. Eu vou deixar tu dar glória, daqui a pouco eu prego de novo. Daqui a pouco. Jesus, varão de mistério, quem me ouve diga amém. Então olhe nos meus olhos, vasos e vasas de Deus. Eu trouxe vocês durante 20 minutos por este caminho, para que vocês compreendam que isto é um corpo, e as mesmas coisas que acontecem nesse corpo podem ser usadas como exemplo para as coisas que acontecem nesse corpo. Eu achei tão lindo o Espírito de Deus usando o pastor Gesiel sobre cura aqui. E o que muitos talvez não tenham visto é que a cura que Deus liberou através da instrumentalidade da vida do pastor Gesiel não foi apenas individual, foi coletiva. Porque é esse corpo aqui e é esse corpo aqui. Entrei. Ei, Jesus. Em nome de Jesus, doenças que estavam aqui e doenças espirituais que tentavam impregnar e enraizar aqui, Deus sendo arrancados e caindo por terra agora, em nome de Jesus, o grandão da Galileia. Quem anda conosco é maior do que aquilo que se levanta contra nós. Você confirma isto dizendo amém? Então siga comigo de novo dentro da Bíblia. Um corpo. O que acontece aqui pode ser exemplo para o que acontece aqui. É por isso que nós temos 4 elementos dentro de Apocalipse 21:4: morte, tristeza, choro. Todas essas coisas, e estas 4 coisas, todos os lamentos que acontecem, todas as lágrimas enxugadas,
não serão enxugadas só aqui, serão enxugadas aqui. Toda dor não será tirada só aqui, a dor será tirada aqui. Toda tristeza não vai ser curada só aqui, a tristeza vai ser curada aqui. Toda morte não será vencida só aqui, a morte será vencida quando a igreja entrar no céu dando glória aqui. É por isso que Jesus abre o bocão para dizer, e eu volto a repetir: não temam aquele que mata o corpo humano, temam aquele que mata o corpo humano e mata a tua alma, o teu espiritual. Eu vim por esse lado, repito, para trazer um pensamento aos irmãos. Satanás entende que isto aqui é um corpo funcionando. É a maior prova de que isto é um corpo. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Eu sei que eu direi algo aqui que vai doer, irmão. Muitos não concordam, mas lá vai. A maior utilidade deste corpo é que, assim como esse corpo tem muitos membros, esse corpo aqui também tem muitos membros. Assim como esse corpo só tem um nariz, uma boca, duas orelhas, duas mãos, dois pés, também existem membros específicos nesse corpo. Alguns fazem a mesma coisa que outros fazem. Alguns são úteis apenas em uma coisa, e se ele sair, Deus levanta outro no lugar. Porém, quando nós compreendemos que cada membro funciona para a utilidade do corpo, eu repito, sei que vai doer, mas vai curar. Nós começamos a compreender que o que importa não é o membro aparecer, o que importa é o corpo funcionar. Eu sei que tem gente que consegue viver sem mão, sim ou não? Tem gente que vive sem pé, tem gente que vive sem orelha, sem olho, sem nariz. Dá para viver sem um membro, dá para viver sem um membro, dá para viver sem um membro. Porque se eu não venho, fico cuidando da minha esposa, Deus levanta outro membro no lugar desse membro para poder ser usado para o corpo. Só que eu nunca vi um membro funcionar sem corpo, um membro funcionar sem corpo, um membro funcionar sem corpo. Esse corpo funciona sem você. Te desafio a funcionar sem a comunhão desse corpo aqui. Desafio. Irmão, sei que vai doer, mas vai curar. Vai ter gente me batendo de todo lado, mas lá vai. A igreja sou eu, mentira do diabo. Tu não é igreja. Aí eu sou o quê? Corpo e casa. De quem? Do Espírito Santo. Como dizia um amigo meu, isto aqui não é igreja. Igreja é reunião de vários membros. Isso aqui não é corpo, é só mão. Isso aqui não é corpo, é orelha. Isso aqui não é corpo, é olho. Quando é que isso aqui vira corpo? Quando a mão liga no braço, liga no tronco, liga no pescoço, liga na orelha, liga no olho. Isto aqui sozinho não é corpo. Só se torna corpo quando se une em comunhão com outros membros. Pastor, me mostra na Bíblia. É para isto que eu vim aqui. O Espírito que habita em vós, corpo, e estará em vós para sempre. Quem foi que falou isto? Pastor Jesus Grandão da Galileia. Quando Jesus falou o Espírito que habita em vós, não estava falando só de mim, não estava falando só de tu, estava falando de vós, plural, vós, igreja. Espírito que habita na comunhão da igreja. Eu vou fazer uma pergunta, sei que tu é inteligente para responder. Eu estou cheio do Espírito Santo e tu também, sim ou não? Agora, se Jesus diz que o Espírito habita em mim para sempre, se eu sair da igreja e começar a pecar, o Espírito vai continuar habitando em mim? Então como é que Jesus fala que fica em mim para sempre, mas se eu peco ele vai embora? É entender aqui atrás que Jesus não está falando de tu, está falando da igreja. Eu posso perder, a igreja nunca perderá. Porque se tu sair, a igreja não deixa de ser igreja. Ih, Jesus está doendo, mas vai curar. Jesus está dando uma sacudida santa em crente. Tu sabe que tu já foi melhor. Ah, mas eu tenho medo de pessoas que se levantam para ferir outras pessoas. Eu vou te dar um check-up da melhor igreja que existe até hoje. A placa se chama Assembleia dos Céus. Lá quem congregava era só anjo. O pregador era o próprio Deus. O pastor era a palavra Jesus. E quem operava o Espírito? Na igreja de Deus. E eu estou fazendo um paralelo bíblico aqui. Teve rebelião, teve gente se levantando. Se lá teve gente se levantando,
Tu acha que aqui na terra tu vai viver de sombra e água fresca? Se nem no céu, que era a igreja perfeita, ouve tudo 100%, tu acha que vai ficar tudo 100% na terra? Então te prepara, porque junto com o trigo também cresce o joio. Mas a gente não conhece quem é quem enquanto vai crescendo. É que Jesus fala, vai chegar o dia da colheita, e quando todo mundo estiver diante de mim no céu, aí eu vou decidir quem entra, quem não entra, quem vai, quem não vai, quem é, quem não é, quem é trigo, quem é joio. Já que tu levantou a mão para dar glória, me ajude a pregar de novo. Nem precisa catar na mão de quem está do seu lado. Só dá uma catucada assim de ombro, desse jeitinho assim, e diga, cuidado. Diga, fica esperta. Diga, nós estamos em um terreno aonde joio também tem capacidade de crescer. Mas fiel é verdadeiro é aquele que te chamou para permanecer aqui dentro desta plantação. Ah, irmão, vou falar rasgado e com carinho. Tu vai mesmo largar a comunhão da igreja porque alguém fofocou de tu? Que alguém falou mal de você? Ah, porque me invejou. Ah, porque eu pensei que lá é lugar de cura. Ainda é lugar de cura. Eu pensei que era hospital, ainda é hospital. Ah, mas porque me olhou torto? Para de olhar para quem te olhou torto. Olha para a palavra sendo pregada. Olha para a glória caindo. Olha para o Espírito operando. Olha para o louvor sendo entoado. Eu estou sentindo Jesus aqui. É Jesus. É mais se terrebacataua. Eleme retal que tenha. Vai mesmo colocar como desculpa as feridas que te fazem irmão. Se tu pudesse olhar minhas costas no mundo espiritual, tu veria as marcas dos chicotes, as feridas de pedradas, os esfaqueamentos de traição. Só que assim como Pedro andou sobre as águas, estou chegando aonde Jesus mandou agora. Está olhando para Cristo e está caminhando sobre as águas. O vento está soprando, tira o olho de Jesus, começa a afundar. Nunca foi a força do vento que sopra, porque Jesus chama e ele já está caminhando há muito tempo no meio do vento. Agora está afundando porque o vento aumentou? Tem alguém falando mal? É porque tirou o olho de Jesus. Doeu, curou. Desviei por causa de fulano, mentira. Parei porque falaram alguma coisa que eu não gostei, mentira. Bate no peito e assume, tu é homem, tu é mulher de Deus. Fala logo que parou porque estava esperando uma desculpa para sair. Começou a olhar para o vento demais, parou de olhar para Jesus. Eu conheço crente assim, que está olhando para Jesus, tomando pancada de todo lado, mas ele entra dentro da igreja num congresso desse, aí levanta a mão e fala, bate mais diabo, eu não vou sair daqui mesmo. Sou igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Jesus, é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Eu sei que nem todos podem receber esta palavra. Esta palavra não é um algodão doce. Eu sei que é um mocotó dos céus. Mas assim como o Espírito lhes manda ordenar estas palavras, eu lhes ordeno com fidelidade aquilo que o Deus e o Espírito de Deus me mandou falar a voz. Não olhe para aquilo que fazem contra ti. Olhe para o que Deus já fez por ti há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ah, é porque a porta trancou. Não trancou não, está aberta. Aperta onde que eu estou passando, aperta. Ela é estreita, está lá no céu. Entra por ela. É porque a chave não desceu, não precisa. Ele já catou, sentou à direita do Pai, está com ela. É a chave da morte do inferno. Aí é porque a vitória não veio, não, já veio. Só que a vitória desse corpo, às vezes é coisa na terra. A vitória deste corpo não é coisa na terra. A vitória deste corpo é quando a trombeta tocar. É quando a igreja subir glorificada para casar com seu noivo. Tu já tem vitória, tu já tem a chave, tu já tem a porta. Precisa mais de quê para entrar nos céus? Deus já te deu todas as ferramentas para tu combater as 4 coisas que estão em Apocalipse. Tu vai vencer a morte, tu vai vencer a dor, tu vai vencer a tristeza, tu vai vencer o choro, com as ferramentas que eu lhes entrego agora. Com as ferramentas, pastor Jonathan Carlos, entro no tempo propício a qual Jesus lhes mandou entrar. Lá vai, segura quem quer. Eu sei que se ficou difícil de alguns dar glória até agora, irmão,
vai ficar difícil, mas ainda daqui para frente. Isto aqui é um corpo. Isto aqui é um corpo. Nós entendemos pela compreensão da palavra de Deus que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre os céus. E quando Jesus pregou sobre o inferno, ele entregou à igreja os segredos dos vossos inimigos espirituais. Eu sei que a Bíblia é categórica em dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é contra o quê? Príncipe, hostes da maldade, príncipe das trevas, que estão trabalhando nos lugares celestiais. Quem me ouve, diga glória a Deus. Que lugares celestiais são esses, pastor Jonathan Carlos? Se tu entender isso, tu entende como lutar esta guerra, e muita batalha será vencida na sua vida. Quando nós olhamos para dentro da teologia bíblica, nós compreendemos que existem 3 céus. Existe o céu do avião, o céu das estrelas, e o terceiro céu onde está o trono da glória de Deus. Quando Paulo diz lugares celestiais, teologicamente, ele não está falando só da terra, ele está falando lugares celestiais, universo, espaço. A Bíblia também nos dá algumas indicações de que Satanás em Jó se apresenta diante de Deus. Então talvez pela Bíblia ele tenha certo nível de acesso, mas não pode permanecer na presença de Deus, por causa de tudo que ele fez. Agora, quando nós olhamos para a terra, a Bíblia é clara. Eu não me recordo o versículo agora, mas está muito bem escrito dentro da palavra de Deus, que Deus pegou a terra e entregou na mão de Adão. Adão possui autoridade sobre a terra, logo Adão e seus descendentes também possuem. Quando nós dizemos a terra está na mão do diabo, é um termo errado. A terra não está na mão do diabo, a terra está na mão dos homens. É por isso que a Bíblia diz que se nós temos autoridade, se eu que tenho autoridade sobre a terra, inclino a terra sobre qual tem autoridade para o diabo vai trabalhar nesta terra. Agora, se eu inclino a terra sobre qual eu tenho autoridade para Deus, Deus vai trabalhar nesta terra. Deus não quebra a autoridade que Ele depositou nos homens. Se Ele depositou nos homens autoridade sobre a terra, então é tu quem manda na tua casa, é tu quem manda na tua rua, é tu quem manda no teu portão, é tu quem manda na tua estrada, é tu quem manda na tua viela. Ah, mas por que parece então que os demônios estão soltos lá? Tudo aquilo que ligares na terra será ligado aonde? Mas tudo que tu desligar na terra será desligado aonde? É só tu chegar lá hoje, pisar forte e falar: quem manda aqui sou eu, no nome de Jesus. Bate em retirada, porque quem está comigo é maior que tu. Quero ver se não sai, porque tu tem autoridade sobre a tua rua, tu tem autoridade sobre a tua casa. Ah, porque parece que Satanás está trabalhando. Chega hoje com autoridade e mostra que tu não esqueceu que tu ainda é filho e filha de Deus. Satanás só tem poder, e ele tem algo de poder, mas esse poder de Satanás só opera até onde eu dou legalidade. Eu sei que vocês cresceram dentro da EBD ouvindo: se você pecar, Satanás ganha autoridade sobre a tua vida. É óbvio que ganha, porque tu abre um portão para o diabo entrar, e o diabo, com seu poder, vai trabalhar por onde você abriu para ele entrar. Enquanto Satanás não tem brecha, ele anda ao derredor bramando como leão, mas não consegue entrar para dentro. Ele fica ao derredor bramando, dizendo: vou entrar, mas não consegue. Vou trabalhar, mas não consegue. Vou tocar, mas não consegue. Vou pisar, mas não consegue. Basta alguém de dentro dar uma brecha e ele entra. Abro um parêntese e sigo para o final agora. O que eu estou falando a vocês é a mesma coisa que acontece quando Jesus abre a boca para dizer: quando um espírito imundo sai de uma casa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não encontrando, abre a boca e diz: vou voltar para o lugar de onde eu saí. E encontrando a casa bonita, adornada, cheirosa, arrumada, mas vazia, ele não é tolo. Ele pega 7 piores, entra dentro desta casa, e o último estado da casa é pior do que o primeiro. Quando nós vemos Jesus tratando o gadareno, nós vemos que Jesus só pisa na praia. Irmão, se a Bíblia dá, não sou eu quem vou tirar. O endemoniado vem correndo, vai doer, mas vai curar. Se dobra diante de Cristo, está escrito assim: e adorando-o, disse: por que nos atormenta, irmão? O demônio adora. Como é que a Bíblia está dizendo que a legião está adorando Cristo? É porque tem 2 caminhos para adoração. Ou eu adoro porque quero adorá-lo porque eu amo, e demônio não ama ele, odeia ele.
ou adora porque reconhece quem Ele é mais forte. Quando os demônios olham para Jesus, é como se dissesse: não quero, porque eu não gosto de tu, mas eu sei quem tu é no mundo espiritual, não tem jeito. Demônios reconhecem a autoridade que está em Jesus. Jesus tira os demônios, manda para os porcos. Não vai dar tempo de explicar o porquê. Existem algumas indicativas, mas aonde Jesus chega, Ele não precisa nem abrir a boca. Quem abre a boca somos nós. Sai em nome de Jesus, é ou não é? Jesus só pisa. Quando Ele pisa, Ele entra. Quando Ele entra, os demônios da localidade batem em retirada. Eu digo isso porque quando demônios falam com Jesus neste texto, Jesus pergunta: qual o teu nome? Tu conhece o texto. Os demônios dizem: legião, porque somos muitos aqui dentro. Então os demônios que estão ali dentro estão conversando com Cristo. Os demônios não atuam fora. Os demônios encontram o corpo e usam a boca desse corpo, usa a mão desse corpo, usa o olho desse corpo. Vou falar claro, porque todo mundo aqui já viu isso acontecer. É por isso que às vezes tu expulsa um demônio de alguém, a pessoa volta e fala: onde eu estou? Nem sabia o que estava fazendo, porque demônio arranca a consciência da pessoa. Espírito Santo não. Espírito Santo entra e mantém a consciência da pessoa. Ah, por que marcha tanto? Marcha porque quer, sabe que está marchando. Ah, mas por que pula tanto? Tirou a consciência? Não, sabe que está pulando, mas não pula para a terra, pula para quem está sentado nos céus. Espírito Santo não arranca a consciência, demônio arranca. Quando o demônio arranca, toma controle da pessoa. Abre um parênteses, dentro do parênteses a Bíblia está fechada. Sabe o que é engraçado, irmãos? É que eu encontro alguns exemplos bíblicos para nós entendermos. Vai doer, mas vai curar. E Deus está passando aqui dentro agora para nós entendermos que assim como o demônio trabalha em pessoas, irmão, com carinho, a tua luta não é contra fofoqueiro, contra invejoso, é contra quem está usando a boca do fofoqueiro, é contra quem está usando o olho do invejoso. Você não entendeu que a tua luta não é contra carne nem sangue, é contra a potestade, é contra quem está usando a carne e usando o sangue. Se tu não entender isto, tu vai perder guerra atrás de guerra. Agora, se tu entender que tem demônios que usam pessoas, e enquanto usam podem ser combatidos, assim como demônios entram para dentro desse corpo, Jesus, vai doer, mas vai curar. Demônios também conseguem entrar dentro deste corpo. Pastor, tu está falando heresia. Arranca o microfone da tua mão agora e senta no seu lugar. Bíblia. Certo dia Jesus chega em um lugar. Quando Jesus chega, um demônio se apresenta. Quando o demônio se apresenta, ele aponta para Jesus e diz: que temos nós contigo. Peraí, como assim que temos nós, se o demônio é só um? Vou perguntar de novo, que alguém entendeu aqui, alguém ali, vou falar olhando para o meio da igreja. Como aqui sim que temos nós dentro da sinagoga, se o demônio é só um? O certo não seria que tenho eu contigo? Porque o demônio está falando que temos nós, o que temos nós, o que temos nós, contigo que está chegando agora. Eu ouvi certa explicação de um pastor meu uma vez, eu nunca esqueço, que ele disse, aquele demônio olhou para Jesus e disse: Jesus, se quiser me expulsar, vai me expulsar sozinho não. Ó, aquele diácono está comigo, tira ele também. Ó, não expulsa só o diácono não, o pregador também fez algo que não devia fazer, pensou o que não deveria pensar, foi aonde não deveria ir, arranca o pregador também. Jesus, tira os adolescentes também, tira a mocidade, ia sobrar ninguém lá dentro, irmãos. Só que Jesus é específico, não. Hoje tu vai entender que a palavra não vai só na divisão da alma com o espírito, também vai na divisão do corpo com a alma. Tu é um espírito imundo, mas sai só o espírito imundo, o corpo fica. Sai o espírito imundo, o corpo fica. Sai o espírito imundo, o corpo fica. Pastor, tu está falando que tem demônio dentro da igreja? Não. O que eu estou dizendo é que existem muitas vezes pessoas que são carros de demônio, entram para dentro do santo ambiente, carregando um peso do lado de fora. Tu chegou no lugar certo hoje. Ah, por que chegou no lugar certo hoje? Porque tem um remédio dentro da Bíblia. Irmãos, com carinho, não precisa babar para estar endemoniado, não precisa revirar o olho na frente para ser usado por Satanás. Pedro estava muito consciente quando falou: não vai para a cruz. Primeira coisa que Jesus fala: para trás de mim, Satanás.
Como assim sou Satanás? Não sou Pedro. Mas emprestou a boca para o diabo, para trás de mim. Judas não babou no chão. Jesus. Judas não babou no chão. Quando foi vender Jesus, Saul não revirou olho. Quando tentou cravar Davi na parede, estava todo mundo muito bem consciente. Pessoas que falam mal uma da outra, pessoas que perseguem uma outra, pessoa que olha para o pastor e fala: não gosto do jeito que adora, não gosto do jeito que dirige. Olha para o pregador e fala: não gosto do jeito que prega, não gosto do jeito que fala, não gosto do cabelo, não gosto da cor, não gosto do couro, não gosto da aparência, não gosto da camisa. Irmão, não é para tu, é para quem está sentado no trono de glória. Não gostou? Tudo bem, mas não somos a quarta pessoa da Trindade. Quem tem que gostar é Ele, quem tem que falar é Ele, quem tem que operar é Ele, quem tem que fazer é Ele. Se Ele está entre nós e opera, lhes dou o segredo de uma ferramenta, em tempo propício a esta ferramenta, para nós vencermos, não apenas dentro desse corpo, mas também no dia a dia, no trabalho, na rua, na vida. Eu me lembro, sei que vocês se lembram também, de um dia, apóstolo Paulo, irmão Paulo, está dentro de um barquinho. O barquinho vai afundar. Enquanto o barquinho vai afundar, Paulo diz: pula ninguém, se pular morre. Eles chegam até uma ilha chamada Malta. Já entenderam na direita? Falou olhando para a esquerda agora. Chega na ilha. Quem está na ilha acende uma fogueira. Está todo mundo assim sentado na beira da fogueira. Calor gostoso. É o fogo quem está mantendo a vida acesa. Se o fogo apaga, a gente morre na tempestade. Se o fogo apaga, a gente morre nesse frio. É o fogo quem nos mantém vivos. É o fogo quem nos mantém vivos. É o fogo quem nos mantém vivos. Só que o fogo está apagando. Apagando, 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 apagando. Quem é que alimenta o fogo? Quem é que faz o fogo acender de novo? Eu imagino Paulo olhando em volta, dizendo: gente, eu cheguei sozinho aqui. Vocês vão me deixar colocar graveto sozinho na fogueira? Vai se levantar só eu mesmo ou vai trabalhar todo mundo na obra? A história é só minha ou a história é nossa? Eu nadei sozinho para cá ou chegou todo mundo nadando? Agora todo mundo quer que o fogo aquece, mas ninguém quer alimentar o fogo. Levanta todo mundo e vamos embora catar graveto comigo. Só que Paulo entende que se ele não fizer, morre ele, morre quem está na beira da fogueira, sim ou não? Então, ainda que não queiram ajudar, vou levantar e vou catar graveto. Está Paulo catando gravetos. Está Paulo catando gravetos. Ajuntamento de gravetos, galhos. Vem ele trazendo os galhos nas suas mãos. Pastor, o que é que tu vai falar acerca disso, irmão? Acho que tu já me ouviu falando isso, então ouça de novo. O que é galho dentro da Bíblia? Não sabeis vós que vós sois galhos enxertados em uma videira? Galho é eu, galho é tu, galho é ela, galho é eles. Olha quantos galhos aqui no meio da igreja agora. O problema não é quando o galho está para lá, quando um galho está para lá, quando o galho está em casa, quando o galho está no trabalho. É quando há ajuntamento de galhos. Ajuntamento de galhos. Ajuntamento, vai doer, mas vai curar. Ajuntamento de galhos. Vou falar do mesmo jeito, se der glória, vai descer melhor. Ajuntamento de galhos. Está o líder dos galhos trazendo para o fogo, porque se não trouxer, não tem vida. Aí o líder dos galhos chegando perto da fogueira. Uma víbora, uma serpente, uma cobra se apresenta ao sentir o calor do fogo. Eu não sei quem já viu cobra ou víbora na natureza. Ela parece galho, fica parada como um galho, tem aparência de galho, mas basta sentir um calorzinho, Jesus, basta sentir um negócio diferente para tentar morder a mão de quem está fazendo alguma coisa, não é verdade? Eu vou fazer uma pergunta santa, só quem levantou a mão para agora responde. Você percebeu que a víbora não mordeu quem estava sentado na beira da fogueira? Só mordeu quem estava tentando fazer alguma coisa naquela obra. Falei, vou falar olhando lá para trás agora. Eu vou me preocupar com a tua vida, mas eu não me preocupo contigo quando você está em paz 100%. Eu me preocupo com você quando Satanás não se levanta contra ti. Irmão, se você tem 100% de paz em tudo, cuidado. Gente que não faz nada na obra não incomoda víboras. Como é que víbora morde quem não está fazendo nada aqui dentro? Agora, se tu está tomando levante em casa, levante na família, levante no ministério,
levante na rua, levante na chamada. Eu não ficaria triste no teu lugar. Irmão, eu vim de casa, minha esposa está enferma em cima de uma cama. Eu estou dando glória porque sei, Satanás não se levanta contra quem não faz nada dentro da obra. Se está se levantando é porque tem produtividade. Aí entrei, vocês nem viram, vou falar de novo. Se está tentando travar é porque tem produtividade. Vou falar a terceira vez e sigo. Se tem produtividade, vai tentar travar. Só que só tem um jeito. Tu já até sabe o que eu vou falar, não é? Só tem um jeito de vencer aqueles que parecem que são, mas não são. Parece que tem, mas não tem. Parece que vai, mas não vai. E tem gente que é assim mesmo, irmão. Nem desabafo não é Bíblia. Tem gente que não faz e ainda morde a mão de quem está fazendo. Ainda trava quem está tentando operar. Cai por terra hoje em nome de Jesus toda língua contrária contra a obra do Senhor nos 11 anos desta casa. Ei, Jesus, cai por terra hoje toda vida que é carro de demônio e de capeta. Quem tu pensa que é para se levantar contra a santa obra de Deus, hoje a gente vai fazer um sacrifício de víboras aqui dentro. Hoje a gente vai fazer um sacrifício de serpente. Só tem um jeito de matar a víbora, só tem um jeito de matar a serpente, é tacando ela no fogo que desceu em Atos 2. Deixa eu ver quem ainda tem o Espírito Santo. Dá um pulo da cadeira, levanta a mão. Só quem tem fogo, deixa o fogo pegar agora. Deixa o fogo pegar agora. Deixa o fogo pegar agora. Eu vou deixar você dar glória. Ai, é a última vez que eu vou te pedir isso. Pega na mão do galho que está do seu lado. Pastor, mas tu começou em Apocalipse, Jesus mandou trazer para cá mesmo, para vocês entenderem que galhos reunidos são um corpo reunido. Paulo fez uma coisa com os galhos, tá? Paulo não sacudiu a víbora no fogo, botou os galhos no canto. Ele fez o que com os galhos ou gravetos que catou? Vai tudo para dentro do fogo, tudo junto. Vai arder no fogo, vai queimar no fogo, vai ser combustível para esse fogo. Não, culto só é ruim se tu quiser que seja ruim. Esse fogo não vai apagar, mas você pode ser queimado dentro do fogo que está aceso agora. Eu lhe convoco para uma guerra espiritual. Só tem um jeito de nós acendermos esse fogo. O Espírito de Deus está de mão dada, habita no meio dos louvores. Louvores não é só cantar, louvores ali é adoração. Enquanto tu adora, tu move o trono de Deus em seu favor. Eu lembro que o trono tem roda para mover. Aí lembra que eu preguei há 20 minutos atrás, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Só imagine o trono se movendo aqui para dentro agora. E como eu falei há 5 minutos atrás, aonde Jesus chega, não tem demônio que fica de pé. Aonde Deus entra, não tem capeta que fica de pé. Aonde Espírito queima, não tem víbora que fica escondida. Hoje eu já ouço o gemido de víboras e serpentes que se levantam contra os santos e santas de Deus. Pode estar aqui dentro, pode estar lá fora, pode estar em volta. Vai ser sacrificada hoje em nome de Jesus. Eu convido esta igreja, levanta a mão de quem está do teu lado agora. Vai cair no teu trabalho, vai cair na tua rua, vai cair na tua parentela, vai cair no meio da igreja, vai cair lá fora da igreja, vai cair na cidade, vai cair por terra na vizinhança. Maior é o que chamou a Adecebe para queimar, 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 queimar. Eu vou ver quem é galho que queima agora. Se quer guerrear, se quer guerrear, se tu quer guerrear, se tu quer guerrear, não se guerreia contra víboras, não se guerreia contra espíritos imundos, não se guerreia contra demônio, com fuzil, AK, pistola. Tu já sabe que eu vou falar, não é? Não se guerreia com faca, se guerreia como? Se é atraindo o trono de Deus. E eu atraio através da adoração. Eu lembro do meu vovô, que dirigia igreja aqui dentro de Magé, 90 anos de idade, dizia: culto só é ruim se quiser que seja ruim, só sai vazio quem quiser sair. Vovô, o que é que eu faço? Começa com glória a Deus, meu filho, mistura com aleluia,
Se botar uma língua estranha na frente é melhor ainda. Se tiver que marchar, marcha, é tu que tá na luta mesmo. Se tiver que chorar, chora, é tu quem tá na dor mesmo. Se tiver que sapatear, sapateia, ninguém paga a tua conta. Aí eu, na minha inocência, tá fazendo isso para animar a igreja. Até que eu entendi que quando tu levanta a mão para dar glória, a vida que muda não é a minha, a vida que muda é a tua, porque o trono se move na direção da tua casa. Eu convido esta casa a guerrear no mundo espiritual agora. Você terá 1 minuto contado no relógio ali. 1 minuto para tu guerrear no mundo espiritual. Quem vai queimar na fogueira, seja queimado agora pelo Espírito de Deus. Esse corpo tem fogo. Esse corpo tem fogo. Esse corpo tem fogo. Esse corpo tem fogo. Cai por terra toda língua maligna na internet. Cai por terra toda língua maligna na cidade. Cai por terra toda língua maligna escondida nos gravetos. 60, 59, 58, 57, 56, 1 minuto, 55, 54, 53, 52, 51. Ih, tô ouvindo barulho de guerra, olha lá. 46, 45, 44. Quem é de guerra é, quem é de guerra é, quem é de peleja, peleja agora. 39, 38, 37, 36, 35, 34. Eu nunca vi crente guerrear com arma mundana. Guerreia com a arma espiritual agora. Tá caindo por terra toda víbora. Tá caindo por terra todo fogo estranho. Olha o corpo batendo no fogo de Deus. No fogo de Deus. No fogo de Deus. No fogo de Deus. 25, 24, 23, 22, 21. Meu Deus, que glória é essa? 19. Vai ter gente arrebatada aqui hoje. 15, 14, 13. Tem um renovo tomando conta da casa. 10. Tem uma glória tomando conta do ministério. 9. Tem uma fumaça e uma nuvem tomando conta do ambiente. 8. A casa é dele, deixa ele fazer o que quiser com a casa. 7. A igreja é dele, deixa ele fazer o que quer com a igreja. 6. A olaria é dele, deixa ele fazer o que quer com os vasos. 5. Para que seja provado que isso daqui não é mundano. 4. Para que seja provado que é um sinal de glória de Deus. 3. Eu vou pedir para os instrumentistas segurar tudo agora. 2. Se é dos homens, acaba agora. 1. Se é de Deus, olha a glória derramada dentro do corpo da noiva. Ó. Eu sou o Senhor Deus que opera na terra. Anuque terra, anúncia. Chame e convoca o meu povo para a guerra. Amonte que terra, manaracatava. Os dias são maus, povo meu. A maia catorrenecia. Mas eis a minha glória revestindo. É uma anuque terra, manaracatava. Quem quer receber dos meus mistérios agora? É mais de reia, racal e rité. Eu derramo sobre as vossas cabeças a nuvem de terra da cataua, bolas de fogo com meu poder e a minha glória. A nuvem de terra da cataua, repasse, eleve que tenha, ramaia, caturi, refaia, manacataua, eleia, anuncia, raia, capote, emite que tenha, rataua, racia. Eu sei que o Espírito de Deus habita no meio dos louvores. Meus amigos, eu vou convocar os instrumentos agora. Sobe no máximo nível de toque nesses mistérios. Cada nota sai como uma flecha de fogo daqui de cima e vai incendiar esta igreja na glória. A vitória é nossa,
E quem é de guerra, peleja agora. 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 Sentado, fica de pé em nome de Jesus, igreja. Ei! É o poder que tu manda eu fazer isso. Aleluia! Tem renovo e batismo no meio da casa. Tem um varão passeando entre nós. Mas o tempo não nos espera. Eu preciso ser rápido em minhas palavras agora. Mas pode deixar esse fogo queimar os gravetos. Deixa pegar. Lá fora andam criticando o pentecostal. Vai passar mal que a gente não vai parar de fazer esses cultos cheios de glória. Pode bater, pode falar, pode xingar. A gente vai continuar marchando no Espírito, pulando no Espírito, dando glória no Espírito. Deixa esse povo dançar no Espírito de Deus. Ai, Jesus, liberando tanta galera. Aleluia. Eu preciso fazer algo aqui. Eu quero conhecer esta noite, dentro do tempo que me foi proposto. Se há uma vida que queira aceitar a Cristo como Salvador, pastor, ora aí para eu ser renovado. Eu vou orar. Só que Deus vai lhe renovar no teu lugar aí agora. Mas antes de eu fazer esta oração, eu preciso conhecer se há uma vida Cristo entre nós agora no meio desse mistério e desta festa. Se houver, sai correndo do seu lugar e vem correndo para o altar, porque o tempo não nos espera. A primeira vida está aqui à minha direita. Filho de Deus, eu estou aguardando a segunda vida aqui na frente agora. Sai correndo do seu lugar e vem correndo para esse altar. Porque esta vitória que opera na igreja também vai operar em ti. É dia de ligar novamente no corpo. Será que há uma segunda vida a Cristo entre nós? Pastor, mas tem alguém me olhando, irmão, com carinho. Também tinha muita gente olhando Jesus quando ele carregou uma cruz por ti. E ele não ficou com vergonha de fazer o que fez. Será que há uma segunda vida a Cristo entre nós? Uma segunda pessoa que queira reconhecer Cristo como Salvador. E hoje um divisor de águas entra na sua vida. Hoje Jesus transforma o seu ser. Hoje tu não serás apenas mais um corpo que anda, mas terá a alegria da salvação. E naquele dia será enxugado dos teus olhos toda lágrima. Há uma segunda vida a Cristo entre nós, que queira reconhecer a Cristo como Salvador ou aceitar Jesus como Salvador. Se é alguma vida, a hora é agora, que o tempo não nos espera mais. Já passei um minutinho. Existe uma segunda vida. Então, igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vocês estão cheios de poder, dá para ver daqui de cima. Ah, mas o poder que tu tem não é para parar em tu, é para usar, não é? Estica a mão aqui para frente agora, que esse poder vai fluir através de ti, a vida de nossa irmã. Pastor, mas eu pensei que tu ia orar por renovo, um segredo de renovo. E Deus restaurou e renovou tudo na vida de Jó. Enquanto ele orava pelos seus irmãos. Para que Jesus vai lhe dar poder, vitória, se não for para usar pela vida de outros? Quer ser renovado em glória e poder agora? Ore como nunca orou pela vida da nossa irmã que está reatando a aliança com Cristo. Estique as mãos para cá e não abaixe em nome de Jesus. Isto, aleluia. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, nós queremos colocar esta vida nas tuas mãos. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. Senhor, joga no mar de esquecimento passado, de pecado.
E começa hoje uma nova trajetória na vida da sua serva. Senhor, eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, ela estaria conosco na glória, te dando um aleluia para toda a eternidade. Senhor, da mesma maneira que eu oro pela sua serva, eu também quero orar pela noiva do meu mestre. Eu oro por esta igreja. Senhor, eu preguei durante 1 hora para eles, Senhor, que existem espíritos malignos se levantando na terra, mas quando a igreja adora, eles caem por terra. Senhor, eu lhe peço nesta hora, que enquanto a tua igreja está orando e adorando ao seu nome, cai por terra agora lá fora tudo que não provém de ti. Senhor, aonde houver alguém que queira ser renovado, renove agora. Aonde houver alguém que queira ser transportado de poder, transporte agora. Aonde houver alguém que queira ser batizado, batiza agora. Eu coloco cada vida nas tuas mãos com a certeza da vitória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã que reatou a aliança. Saiam daqui com a tua vitória hoje em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Se eu estou falando que Deus não faz nada sem propósito, e eles são em essência a mesma coisa, o Espírito também não faz nada sem propósito. Ele não estava pairando nas águas só por pairar. Ele não desceu em Atos 2 porque não tinha nada melhor para fazer. Ele não vivificou Davi através do azeite porque não tinha videogame para jogar. Se ele faz, faz porque tem propósito. Quem faz sem motivos ou sem propósitos sou eu, para ver onde vai dar, ou para ver aonde vai chegar. Só que nós estamos falando de um Deus onipresente. E a onipresença de Deus diz respeito a um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas os lugares que Deus está não é apenas geográfico. Deus é tão poderoso que atravessa o tempo. E ao mesmo tempo que Ele está aqui no hoje, Ele também está no ontem. E também já chegou no seu amanhã, sem nem você ter pisado lá. Então Deus já viu tudo o que aconteceu semana que vem na sua vida. Deus já sabe tudo o que vai acontecer mês que vem na sua história. Deus já te conhece ano que vem, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já está lá no teu 10 anos adiante, conversando contigo e se relacionando com você. Deus sabe se amanhã você vai conseguir entrar na igreja. Deus já te viu dando glória amanhã enquanto o pregador estiver pregando. Deus já te viu adorando com o cantor de amanhã. E Deus já está recebendo teu glória de amanhã, imagina de hoje. Nós estamos falando de um Deus que atravessa o tempo e está em todos os lugares. Ele sabe tudo o que vai acontecer na minha vida. E é por isso que os seus planos não falham. E os seus propósitos não têm fins. Como alguém que conhece o futuro poderia falhar? Se ele vê que alguma coisa está indo a algum destino, ele sabe, conhece, marca o propósito, porque ele já foi na frente. E Jesus, a mesma coisa. Jesus não faz nada sem propósito, não passa em um lugar sem propósito. Já entenderam aqui? Agora ligou tudo. Não desvia o caminho de onde ia, porque o texto é claro, vou para Galileia. Mas antes de entrar na Galileia, eu vou passar por Samaria. Para que, Jesus? Que não vai logo para onde você tem que ir? Ele chegando em Samaria, senta na beira de um poço. E sentando na beira de um poço, se achega uma mulher para tirar água. Oxalá que todos estivessem guardando o que eu estou falando agora. Porque não é a mulher quem toma a iniciativa na conversa. É Jesus sendo judeu com uma samaritana. Entenda o peso do que Jesus está falando. Nesse simples dele água, Jesus está quebrando uma série de regras, leis, costumes instituídas por homens, por causa de tradições. Você lembra de Adão no jardim do Éden, escondido entre as árvores? E Deus entra gritando: Adão, cadê você? Deus chama porque perdeu, sim ou não? Não. Deus sabia onde Adão estava. E Adão pecando se esconde. Engraçado, como se Adão pudesse se esconder de Deus. Mas sabe o que me choca? É que o jardim foi um ambiente plantado por Deus. Se o ambiente foi plantado por Deus, foi Deus quem preparou o ambiente para se encontrar com Adão lá dentro.
Aí Adão está no ambiente que Deus fez e tenta se esconder dentro dele. Se já é difícil fora, imagine dentro. Aí Deus entra no jardim e Deus já poderia ir ido atrás da árvore que Adão estava. Rapaz, sai daí, eu sou onipresente. Eu já estava aí contigo, com você se esconder. Eu já te vi onde você está. Está escondido por quê? Está calado por quê? Está tentando disfarçar o quê de mim? Você acha que quando tu não pecou na árvore eu não estava lá? Você acha que quando você não fez aquela coisa com a Eva eu não estava vendo? Eu estava lá também. O salário do pecado é o quê? Você testificou com a tua boca. Se é a morte, por que Deus não matou enquanto estava pecando? Se é a morte, por que Deus não desceu com espada na hora que ele estava cometendo o ato? Pecou. E pecou Deus vendo. Mas na hora que peca, Deus não mata, porque na mesma hora Deus já havia perdoado. E Deus não entra no jardim para matar. Como Deus entra procurando, não entra porque não sabe aonde está. Ele enche o ambiente com a sua presença e começa a perguntar aonde Adão está, para mudar a história daquele que caiu no fruto da árvore. Poderia ter te mandado para o inferno, poderia ter passado a espada no teu pescoço. Mas olha o que Deus fez com Adão: deixou pecar, deixou viver, deixou ouvir a voz, deixou se esconder, e depois ainda vem se apresentando como quem não sabe aonde está. Cadê você? Só que Deus não chama porque não sabe. Deus chama porque num português claro, Deus está dizendo: eu te perdoei, e só você não viu isso ainda. Eu aprendi algo construindo a minha casa com ela, gente. Pastor Jefferson, Sara, quando eu fui fazer, sabe qual é a primeira coisa que o pedreiro falou? Terreno vazio, ele falou assim: vamos cavar buraco. Eu, pra que se a casa fica em cima, meu filho? Porque é embaixo que a gente coloca uma coisa chamada sapata. E o que sustenta a casa não é tijolo de muro, não é laje. Se tu não fizer isso embaixo, primeiro o vento da casa cai na cabeça de vocês. Depois que cavamos e firmamos a sapata, sabe o que ele fez? Agora fecha. Não, por quê? Porque aquilo que sustenta não é enxergado. Vou falar a segunda vez. Aquilo que segura não é ostentado. Aquilo que posiciona de pé no meio da guerra não serve para ganhar curtida em rede social. Isso é oculto, é escondido na terra. Você cava firme e tampa de novo. Quem passa em frente da casa, vê a casa adornada, bonita, cheirosa, pintada, telhado bem feito, nem sabe. O que segura não é a aparência da casa. O que segura não é telhado. O que segura não é muro, não é tinta. Porque tem gente com aparência boa que está caindo. E tem gente sem aparência nenhuma que está de pé no meio da guerra. Porque o que sustenta não é enxergado. Aí quando eu olho para a Bíblia, encontro uma coisa que não é enxergada. Os discípulos olharam para Jesus e eles não pediram: Jesus, me ensina. Ensina o quê? Me ensina a pregar? Não. Me ensina a expulsar demônio? Não. Me ensina a ganhar o mundo? Não. Sabe o que eles pediram? Me ensina a orar. Vocês querem saber orar? Queremos. Quando for orar, entra no teu quarto, vai pro culto, fecha a porta, porque ninguém de fora precisa enxergar relacionamento que tu tem com Deus dentro. Estamos vivendo a era das redes sociais, e o que mais tem a gente que tem prazer em expor a intimidade e relacionamento que tem com Deus. Olha como eu oro, olha como eu jejuo. Hoje eu li 20 livros, 30 Bíblias. Só que sapata não precisa ser exposta, é escondido.
Você prova que tem sapata não é mostrando ela, é ficando de pé no meio da guerra. Ah, Jesus amado. Tanto tempo na guerra ainda está de pé. Está provando que tem estrutura. O que te segura não é exibicionismo em redes sociais. Já vi tanta gente mostrar. Isso é atacada nas suas sapatas, nas suas estruturas, por mostrar aquilo que não deveria estar mostrando. Eu poderia falar de Joquebede e Moisés. Eu poderia falar de 2 Reis 4, fecha a porta, para depois o azeite se multiplicar. Mas permita-me encerrar este sermão através da oração.